Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba, cidades aí que fazem parte aqui da nossa região de Tietê. Contamos sempre com a presença do Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Você pode acessar a nossa página do Facebook. O endereço é facebook.com/MogiUzei. Hoje nós estamos apresentando aqui os nossos quadros com um pouquinho de modificação. E nós vamos, nesse momento agora, passar a apresentar o quadro recebendo um convidado ilustre, que é o nosso querido André Marosso, que já está aqui, para o estreitamento de laços espirituais. O André, vou passar aqui um pequeno currículo que me disponibilizaram. O André Marosso é formado em marketing pela Unip, é jornalista, radialista e cineasta, palestrante e conferencista, tendo proferido inúmeras palestras em todo o país. Profissional experimentado, trabalhou no SBT, TV Cultura de São Paulo, TV Globo e TV Mundo Maior. Implantou e dirige a Mundo Maior Filmes e é sócio-diretor da Mar Revolto Produções. Foi roteirista e diretor dos seguintes filmes aqui. Então nós temos aqui alguns. O filme dos Espíritos com Michel Dubré, é essa a pronúncia? Isso, exatamente, foi o co-diretor. Michel Dubré na co-direção em 2011. Trata-se de um homem que perde sua esposa e pensa em cometer suicídio, se depara com o livro dos Espíritos e inicia uma jornada de transformação interior para identificar os mistérios da vida espiritual e suas influências no mundo material. Depois tem o filme Causa e Efeito, veio em 2014. O personagem central é um policial chamado Paulo, que perde a esposa e o filho, e ao ver o assassino inocentado fica revoltado e decide fazer justiça com as próprias mãos. Paulo passa a matar outras pessoas e recebe uma proposta para assassinar uma garota de programa. Porém, o destino coloca em seu caminho um padre, um pastor e um espírita, o que causa importantes mudanças em sua vida. Posteriormente, o filme documentário Nos Passos do Mestre, em 2016, discorre sobre a obra de Jesus Cristo, realizado por meio de pesquisa espírita, com uma visão inédita. Ele mostra Jesus como um educador e pacifista por excelência e levanta dúvidas sobre trechos polêmicos, como a virgindade de Maria, a ressurreição de Lázaro e do próprio Jesus e a traição de Judas, filmada em Israel, Egito, Turquia, Itália e no Brasil. O longa apresenta dramatizações de trechos da vida de Jesus Cristo e de Allan Kardec, fundador do Espiritismo. Participam desse filme o professor de ensino superior da Universidade Federal da Paraíba, Severino Celestino da Silva, ex-seminarista, é pesquisador do hebraico e das religiões, principalmente o judaísmo, base de todas as religiões cristãs. Sempre estudou a essência e conteúdo divinos da Bíblia em sua língua original, o hebraico. E a participação também de Adão Nonato, advogado e psicólogo, que apresenta programas na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Boa noite, André Marosso. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo conosco. Fique à vontade para falar sobre o seu trabalho. Nós sabemos que, além desses filmes, você está lançando agora brevemente, dia 3 de outubro, né, o filme do Paulo de Tarso, a história do cristianismo primitivo segundo o Espiritismo. Muito boa noite. Que você nos diz aí, dá uma boa noite para os ouvintes. Estamos todos ansiosos para ouvir. Boa noite, é uma alegria enorme, uma gratidão mesmo a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham aí. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? São verdadeiros Paulos, né? Estão aqui ocupando espaço e divulgando a boa nova do Cristo, segundo a visão que nos emprestou os nossos irmãos espirituais, os nossos espíritos superiores que dirigiram, né, a doutrina, a instauração, a codificação da doutrina dos Espíritos, né? E sim, esse é o nosso próximo filme, Paulo de Tarso, a história do cristianismo primitivo, que estreia agora no dia 3 de outubro, em grande circuito, um filme feito desde o ano de 2016, feito com muito carinho, né?
com muito sacrifício. Lembrando que a palavra sacrifício, ela vem de sacro ofício, ou seja, sagrado trabalho, né? Então, sempre que estamos a serviço do Cristo, nós estamos num sagrado trabalho, né? Esse filme foi filmado na Grécia, em Israel, na Turquia, na Itália. Estivemos em praticamente todas as cidades onde esteve o apóstolo dos gentios, né? Nas suas 3 viagens missionárias, mais a 4ª de ida até Roma. E é um filme que já nos traz muitas alegrias, porque nos ensinou bastante, né? Eu achava, quando nos debruçamos para escrever o roteiro do filme, eu achava que conhecia alguma coisa de Paulo. Hoje eu tenho certeza que eu não conheço nada de Paulo, né? Mas me surpreendi muito com alguns trechos da obra de Paulo que antecipam o livro dos médiuns, antecipam a Gênese, antecipam o livro dos Espíritos, né? Paulo falou de perispírito, ele falou de reencarnação, ele falou dos diferentes dons mediúnicos, né? Isso além de todo o trabalho de amor que ele fez de retirar o cristianismo, que era, por aquela ocasião, só podiam seguir o cristianismo aqueles que haviam sido circuncidados, que eram judeus, né? E ele propõe a circuncisão do espírito, né? E entrega o cristianismo para toda a terra. Então, se nós estamos aqui hoje, nesta noite, ocupando esses microfones de amor para poder levar essa mensagem do Cristo aos nossos irmãos que nos acompanham, é graças a Paulo de Tarso, né? O filme chega agora dia 3 de outubro nos cinemas. Grande elenco, esteve ao nosso lado, trabalhando com muito amor, com muito sacrifício, né? E quem está, o elenco no papel principal de Paulo, está o ator Alexandre Galves, que faz sua estreia em cinema, e além de outros tantos atores, e no papel de Estevão, o Caio Blá, né? Que o nosso público aí certamente conhece, né? Então esse é o filho que nós estamos fazendo nascer agora no dia 3 de outubro, né? Maravilha. E qual foi a inspiração para esse filme? Porque, assim, de onde surgiu a ideia de fazer esse filme do Paulo de Tarso? Entre tantas outras coisas que você podia ter feito, por que Paulo de Tarso? Eu brinco dizendo que geralmente o Senhor está nos dando a oportunidade de inaugurar um novo tipo de mediunidade, né? A psicocinematografia, né? Ou seja, são sempre os nossos irmãos espirituais que dirigem as nossas obras, né? Por conta das circunstâncias, alguém tem que assinar a direção, o roteiro, a produção, mas nós percebemos que o trabalho vem do mais alto, né? Então, depois que nós fizemos nos passos do Mestre, era natural que fizéssemos na sequência Paulo, né? Que, a nosso ver, é o maior cristão de todos os tempos, né? Afinal de contas, o trabalho que Paulo fez, viajando 2.800 quilômetros, fundando comunidades, treinando líderes locais para atuarem nestas comunidades, fazendo crescer o cristianismo ali, e toda a entrega dele, e toda a capacidade de transformação dele em uma mesma vida, né, de uma mesma encarnação. Um camarada que foi o primeiro algoz do cristianismo e alguns anos depois ele se tornou o maior arquiteto da construção do cristianismo. Então era natural, né? Mais uma vez nós contamos com o amparo, além da espiritualidade maior, do professor doutor em Ciências da Religião pela Universidade Federal da Paraíba, Severino Celestino, que é um grande trabalhador do Espiritismo, né? Já escreveu algumas obras. Ele estudou hebraico, estudou aramaico, e foi lá nos textos originais para resgatar para nós muito daquilo que se perdeu, segundo as traduções, segundo os concílios da igreja, né? Quando nós falamos igreja, parece que nós estamos falando dos outros. A igreja éramos nós, né? Nessa encarnação, provavelmente a nossa primeira encarnação como espíritas. Quantas vezes estivemos ali no seio da igreja, né? Quem sabe muitos desses bispos e papas do concílio, em algumas vezes não fomos nós mesmos, né? E houve essa descaracterização, e o professor doutor, ele, como tem um profundo estudo, ele foi muitas vezes ao Egito, a Israel, a Turquia, a Grécia, para estudar a vida destes grandes trabalhadores do cristianismo. Então
Ele nos conduz nesse trabalho, né? Eu escrevo, mando para ele gosta ou não gosta, manda trocar, a gente troca, e até que ficasse do agrado dele, né? Então ele faz ele faz uma espécie de fiscal, mais ou menos, do trabalho que você está fazendo uma autoanálise de cada trabalho. Ele faz uma curadoria, né? Nós chamamos Curadoria. de curadoria. Ele assina, inclusive, como curador do filme, assim como assinou também como curador de Nos Passos do Mestre. Entre outras coisas, o professor ele estudou os pontos básicos da doutrina dos Espíritos encontrados no Velho e no Novo Testamento, né? Há muitas passagens. Claro que o termo não é reencarnação, assim como o termo não é perispírito, mas quando ele foi buscar estes trechos na sua linguagem original, ou seja, no grego, no latim, no hebraico, sem passar pelas sucessivas mudanças, ele encontrou ali boa parte dos conceitos espíritas. E ele estuda isso há muitos anos, né? Foi estudante, foi seminarista, né? Então, ele tem um profundo conhecimento do assunto. Então, o que nos cabe é seguir aquilo que ele alcançou, né, a fruto de muito trabalho, de muito estudo. Ele leciona na Universidade Federal da Paraíba Ciências da Religião. Então é alguém muito preparado, né, e que o Senhor colocou nas nossas vidas aí para que tivéssemos condições de entregar o melhor trabalho possível. Esse certamente será um bom filme, porque esse livro, eu estava novo lá na casa, há uns 16 anos atrás, e uma amiga minha começou a falar desse livro, Paulo Estevão, e aí ela começou a se emocionar. Eu falei, nossa, esse livro deve ser muito bom. E realmente era. Esse livro eu já li umas 3 vezes, e certamente assistirei o filme. E eu assisti alguns vídeos, algumas palestras toda semana, achei excelentes. E achei interessante, muita coisa, aquele comentário que você fez do Paulo, a postura do Paulo à frente de Jesus. Qualquer um de nós pediria perdão pelas faltas. Paulo não, né? Ele, mestre, Senhor, o que queres que eu faça? Se colocou na postura de reverter a situação, né? Então aí você aborda lá, se nós recebêssemos esse convite, o que faríamos, né? Pois achei interessante. É extraordinário, né? Naquele curto diálogo que há entre o apóstolo dos gentios e Nosso Senhor, nós percebemos a profundidade do que ali está, né? Ali está sintetizado praticamente a doutrina cristã, né? A simplicidade da doutrina do amor que o Cristo nos trouxe. Qualquer um de nós, se nos encontrássemos com Jesus, certamente faríamos alguns pedidos, né? Até brinco na palestra, pediríamos os 6 números da Mega Sena, né? Bicos papagaios, alguma coisa, uma cura para alguma doença, ou pedir perdão. E ele não, né? Ele teve a coragem de perguntar para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça, né? Isso é de uma coragem extraordinário, alguém ter a coragem de perguntar isso para Jesus. Porque, via de regra, nós não vamos gostar da resposta, né? Porque o Cristo, ele nos tira da zona de conforto, ele nos pede ação, proatividade, prática no bem, e isso dói, né? Eu me lembro que eu era garoto, e às vezes eu acordava de madrugada com dores nas pernas, eu tinha umas dores terríveis nas pernas, ia para o pronto-socorro, o médico dava um remédio, ele falou, não, é porque ele está crescendo, né? Crescer dói, essa é uma realidade, né? Mas é a melhor dor que tem, porque é a dor da evolução, né? É a dor de deixar de ser criança, como o Paulo nos fala. Quando era menino, pensava como menino, agia como menino, né? E o convite do Cristo é: deixem de ser crianças pidonas, birrentas, né? E se tornem arquitetos da sua própria história, trabalhadores do Cristo, meus assessores, né, para a iluminação desse planeta. E Paulo, eu diria que ele fez um trabalho extraordinário, assim, inesquecível realmente. Assim, daqui a 5.000 anos, as pessoas vão estar falando de Paulo de Tarso. É um negócio incrível o que esse personagem fez. E com todas as dificuldades da época, né? De locomoção, né? Toda que ele enfrentou, né?
André, você já está no quarto filme, é isso? Isso, quarto longa. filme, quarto longa. Quarto longa. Como que você tem sentido a receptividade dos filmes aí no cinema nacional? Como que você tem sentido isso? Bom, nós não estamos num momento bom para o cinema nacional e também não estamos num momento bom para o cinema espírita, né? Por quê? O cinema nacional ele é feito basicamente com leis de incentivo e o novo governo ele deu um freio de arrumação. Nós não estamos aqui nem elogiando nem criticando. Eu acredito até que era necessário fazer algo porque a coisa estava um pouco solta realmente, né? Eu tenho amigos, queridos amigos, que pegaram 7 milhões de reais e levaram às salas de cinema 2.000 pessoas, é muito pouco, né? Mas são as leis de incentivo que mantêm a arte, e um país sem arte e sem cultura não guarda a memória, né, para as suas populações, para os seus conterrâneos do futuro, né? Então está nesse momento de freio de arrumação. Conosco não mexeu, porque nossos filmes sempre foram feitos com os recursos dos irmãos espíritas, né? Nós sempre fomos aos empresários espíritas que fazem as suas doações, a gente abre aquele financiamento colaborativo pela internet, as pessoas doam de 30, 50, 100 a 20 mil reais e é com essa grana que a gente faz nossos filmes, né? Então conosco não mexeu. Agora no cinema espírita é interessante porque é o ano de maior produtividade do cinema espírita. Nós tivemos em maio Kardec, estamos agora com Divaldo nos cinemas, né? Em 3 de outubro com o Paulo de Tarso. Entretanto, as bilheterias estão muito baixas, essa é uma realidade, né? O nosso lar, o Chico Xavier, alguns anos atrás, fez em média 4 milhões de público, né? O Kardec fez 700 mil, então assim, é muito distante de 4 milhões. E o Divaldo também não está indo com a mesma força que poderia alcançar, né? Ou seja, nós corremos o risco de ter aí um hiato entre as produções audiovisuais espíritas, né? Talvez durante alguns anos nós não teremos outros filmes espíritas, porque os homens de negócios dos cinemas, eles não são espíritas, né? Eu sou, o pessoal do nosso lado, do Kardec quer dizer, o diretor o roteirista a equipe do Divaldo é feita de espíritas, mas na ponta ali, quem bota o cinema em cartaz, o filme em cartaz, quem leva o filme para as emissoras de televisão, são empresários, né? Eles só investem naquilo que dá resultado, né? Daí a importância da gente fazer o convite, você que está nos ouvindo, vá assistir Divaldo, né? Pega aí, se não tiver em cartaz aqui em Mogi, vai até São Paulo, pega um tempinho teu, aí vai valer muito a pena, você vai ver uma obra que vai te emocionar, uma obra que vai te fazer refletir, e estará ajudando a cinematografia espírita. Paulo, a mesma coisa, né? Estreia no dia 3 de outubro, 3, 4, 5 e 6 de outubro. É de fundamental importância que as pessoas tenham condições de se locomover até uma sala de cinema e ocupar a sala de cinema, porque os 4 dias iniciais eles são fundamentais para um filme, né? Se ele vai mal nesses 4 dias, ele vai mal em toda a cadeia de exibição, né? E de até internacionalização, porque um filme, quando ele faz um público considerável, ele chega forte nas emissoras de televisão e chega forte nas emissoras de televisão do exterior, que pegam o filme, né? Bezerra, por exemplo, ele foi transmitido, eu não sei o número ao certo, mas mais de 100 países transmitiram Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, um filme de 2009, né? Foi legendado em outros idiomas. O nosso filme foi legendado em os nossos 3 anteriores foi legendado em outros idiomas. Esta semana tinha uma equipe da Grã-Bretanha me pedindo nos Passos do Mestre para exibir numa universidade, né? Então, esse é um trabalho que depende de todos nós, né? Nós, produtores, diretores, roteiristas, nós fazemos a nossa parte, agora é a parte do público, né? Por isso que a gente faz esse grande convite. Não fica no comodismo, não esperando, eu vou assistir no Netflix, porque, por exemplo, eu já tenho informação que o Divaldo não vai para o Netflix, e o nosso também não vai para o Netflix. Então,
vamos nos mexer, vamos procurar uma sala de cinema e vamos ajudar a cinematografia espírita. Porque o Kardec foi rápido, não? Para Netflix, né? Acho que um mês depois do lançamento, mais ou menos. Não, deu mais, deu 3 mais? meses, É. deu 3 meses e pouquinho, mas ainda assim foi muito Eu rápido. assustei porque foi rápido. Ainda assim, é que o Falaram, tempo está olha, passando o de Kardec uma está no forma. Netflix. Foi, nossa, já? Né? Porque e o cinema é diferente, né? Aquele telão, aquele som round, né? Negócio espetacular lá, que parece que tá dentro da tela, então assim, compensa. E ainda mais um filme que foi feito com tanto esmero, que você vai aos locais onde o Paulo de Tarso esteve, né? Então você tem toda aquela fotografia que deve ter a preocupação dos cineastas da questão da fotografia do filme, pegar o melhor ângulo, a melhor luminosidade e tal, e você perder isso numa tela de cinema para pegar numa TV de 50 polegadas é uma perda grande, né? Então é ideal que as pessoas vão até lá mesmo. Você falou da circuncisão, né? Eu aí me lembrei do padre Fábio de Mello. Ele falou assim, né, fazendo uma crítica ao espiritismo, aos espíritas, que os centros tinha o nome de santos. A nossa casa, em especial, tem o nome de São João e São Paulo. São João e São Paulo. Mas a nossa casa é uma casa centenária, né? E assim como muitas outras, principalmente essas que têm nome de santos. E aí eu fiz, fazendo um paralelo com aquilo que você disse, da questão da circuncisão, porque há 100 ou 100 e poucos anos atrás, naturalmente os primeiros espíritas eram católicos. Sim. Então tinham ainda muito arraigado no seu íntimo essas práticas católicas, inclusive essa reverência a um João, a um Paulo, o chamando de santo ou são. E quando nós lemos o livro Paulo Estevão, nós vemos exatamente isso. A postura do Tiago, que tinha que cumprir todos aqueles rituais do farisaísmo, e até nos dá assim, uma certa... Tiago parece que era o patinho feio deles todos. E a gente vê que ele fazia isso muito para que pudesse contentar o sinédrio. Entretanto, nós víamos em Paulo exatamente o que podemos dizer que eram os hábitos dos primeiros espíritas. Ele ainda tinha nele aquelas práticas, estava nele ainda, né? E o Paulo, então, já insurgente, já criou um certo clima, né, com o Tiago logo de cara. E o Pedro, então, não se vê ali no meio dos dois, para que ele possa fazer uma intermediação, né, e não criar nenhum problema, até porque a instituição era bastante profícua no que diz respeito ao atendimento daquela parcela da sociedade que o próprio Sinédrio não queria. Sim. Não é? Principalmente no que diz respeito aos leprosos, que era uma chaga da sociedade. Sim. Eles eram segregados nos vales e só mesmo os primeiros cristãos, naquela sua originalidade de pensamento, que podiam atender esses nossos irmãos. Sim, sim. E é interessante, né? Porque Paulo era da tribo de Benjamim e fariseu, né? Então ele aprendeu o judaísmo diretamente de Gamaliel. Ele tinha a incumbência de proteger a letra judaica, né? Ele era apaixonado pela letra judaica e cria que qualquer coisa que saísse da letra era abominação, né? E de repente, ao encontrar com Cristo, ele percebe, né, que a única letra que realmente deve ser seguida é a letra do amor, né? É a letra que não contempla nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de dogma, nenhum tipo de proibição, né? E ele segue esse cristianismo. Ele inclusive chegou a se indispor com os outros discípulos, né? Ele comprou uma briga grande, né?
Tiago acabou aquecendo e ficando, concordando com a questão da conversão dos gentios, sem a necessidade de passar pela circuncisão. Porque imaginemos, hoje nós estamos no século XXI, né? Qualquer cirurgia que nós fazemos, ela tem um tipo de risco, né? Você tomar uma injeção, pode ter algum tipo de risco. Imaginemos há 21 séculos atrás um homem adulto ser circuncidado. Né? Então, assim, qual é o homem que ia aceitar, né, mexer no seu instrumento de prazer, né, para poder se converter a uma religião? Imagina, ninguém ia seguir Jesus. Né? E ele vai, não, o que a gente precisa é a circuncisão do espírito. Né? E em uma de suas cartas, na primeira carta aos Coríntios, que na verdade, se nós tivéssemos a primeira carta aos Coríntios e o Sermão do Monte, o cristianismo tá ali, né? Todo o cristianismo está nesses dois momentos, né? E tem um instante em que Paulo demonstra na primeira carta aos Coríntios o que é o cristianismo, que é a única religião do mundo que não tem, pelo menos a que eu conheço, não tem nenhuma proibição, zero proibição. A doutrina da liberdade, né? Porque ele nos diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode fazer o que você quiser, você só tem que perguntar, é bom para mim? É bom para o outro? É bom para a sociedade? Se a resposta for sim, sim e sim, fique em paz e faça. Né? Então isso é de uma modernidade. Então ele era um espírito muito, mas muito à frente do seu tempo. Né? Daí a coragem que ele alcançou em seguir Jesus como seguiu. É o apóstolo que não conviveu com o Cristo encarnado, né? Entretanto é o apóstolo que mais conviveu com o Espírito de Nosso Senhor. Né? Então é algo muito grandioso realmente. Bom, nós vamos dar um tempinho agora para o nosso intervalo. A gente está aqui no final do nosso segundo bloco do programa. A gente volta já, não saia daí, ok?